Então, bem-vindo a todos ao Papo Viramundo, mais essa versão. Dessa vez é a primeira vez que eu estou fazendo online, né? Como vocês estão percebendo. Em geral, eu sempre pautei por fazer as entrevistas pessoalmente para poder interagir melhor com o docente, etc. Mas dessa vez a gente teve uma reação, digamos assim, inesperada do professor Carlos Navas. Ele me escreveu dizendo que gostou muito do Papo Viramundo, ou vou dizer, gostou do Papo Viramundo. E aí eu disse, não quer fazer uma entrevista comigo, então? E ele disse, vamos fazer tal, mas eu não tinha percebido que ele não está no Brasil. Então ficaria um pouco caro para os fundos do Papo Viramundo eu visitar o professor Carlos Navas em Wales, nos Estados Unidos. Wales é o nome da universidade também, né, que você está? É New Haven, a Universidade de Yale. A Universidade de Wales. Yeah. Então, o professor Carlos Navas, ele é um professor do IB, do Instituto de Biociências. É mais um instituto que tem a universidade, como vocês sabem, a USP tem vários, 40 e tantos institutos ou escolas, né? E o Instituto de Biociências é mais um, dessa vez estamos com o professor Carlos Navas. O professor Carlos Navas, ele é professor de fisiologia, depois eu vou perguntar para ele um pouco essa coisa de fisiologia, que é o que está assim identificado, associado ao nome dele, mas ele trabalha com a parte de, parece que de ecologia, nós vamos conversar um pouquinho em seguida para entender melhor o que ele faz. E ele também me chamou a atenção ao fato de que eu recentemente eu publiquei um livro infantil e que é as aventuras de Pipa e Flora. A Pipa e Flora são as minhas cachorras. E durante a pandemia eu passei muito com elas e com meu filho, e nós fomos criando histórias sobre elas e montamos tudo isso num livro. Foi ilustrado por um excelente ilustrador, o Francisco, e aí eu coloco lá no meu e-mail esse título, e chamou a atenção do professor Carlos que ele também escreve livros infantis, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu já li um livro dele, que estava disponível no site, parte do livro eu li, e muito interessante, e logo, logo já vou perguntar ao professor Carlos Navas como é isso. Mas antes disso, Carlos, agradecendo a tua presença, talvez uma introdução assim do que qual foi a sua formação, quais foram os seus caminhos de vida até chegar até a USP, seria legal a gente saber um pouquinho disso. Claro, como bastam três palavras, né, para detectar um sotaque, então eu tenho que começar falando que eu sou colombiano, né? É, eu fiz parte da minha carreira, me formei como biólogo na Colômbia, fiz um mestrado na Colômbia, na área de comportamento animal. E depois disso surgiu a oportunidade de fazer um doutorado nos Estados Unidos. Então eu passei mais de 5 anos nos Estados Unidos fazendo esse doutorado. E foi no final desse doutorado quando surgiu a possibilidade de vir para a Universidade de São Paulo como pós-doutor inicialmente, né? O seu doutorado foi aonde? Na Universidade de Connecticut. É uma universidade que fica em uma pequena cidade chamada Storrs, aqui no próprio estado de Connecticut, né? Ou Connecticut, como o pessoal, como se pronuncia em português. E é uma universidade com um foco forte em ecologia. Então, eu acho que eu tive uma formação bem interessante. E aí, depois, eu algumas coisas conhecia da Universidade de São Paulo, inclusive porque quando eu estava procurando o doutorado, eu tinha escrito para a Universidade de São Paulo também, né? Hum, Então, eu tive um contato prévio, né? Eu nunca vou esquecer disso, porque na época, que isso foi no foi antes no final dos 80, eu lembro.
perfeitamente a carta que eu recebi, que era do professor Erasmo Mendes, do Instituto de Biociências, quem depois eu vim conhecer, né? Olha, Pessoalmente, muitos anos aham, depois. Então, são caminhos curiosos, né? É, sim, sim, aham. Eu tive coisas também assim que eu poderia relatar similares a essa, mas é interessante. E, e é verdade que ou você sente ou percebe que quando se faz um doutorado nos Estados Unidos, onde existe uma cultura de um tipo de formação, né, tal que leva a, a posturas mais liberais pela própria sociedade, isso também se manifesta agora na sua personalidade, nas suas opiniões sobre, por exemplo, atividades de pesquisa mais aplicadas ou mais básicas. Como seria essa influência americana na sua formação e como ela se mostra no seu dia a dia aqui na USP? eu acho que assim, o programa lá de ecologia e biologia evolutiva dessa universidade onde eu estudei é um programa que circulava com facilidade entre o que por vezes é chamado ciências básicas e ciências aplicadas, né? E acho que desde esse início, acho que essa exposição a esse tipo de ambiente possivelmente foi a semente, né, de uma forma de pensar agora em que eu vejo uma dificuldade muito grande para fazer essa separação, né, de onde que terminaria o básico e de onde que começaria o aplicado, né? Ah, sei. E isso tem tido um impacto marcante na minha carreira, possivelmente, né? Então, eu tendo a pensar em que aquilo que eu faço é ciência básica, mas ocasionalmente eu recebo contatos ou interesses que me levam a assuntos um pouco mais práticos, né? Mas a minha ciência é uma ciência que tem como grande motor a curiosidade, é aquilo que mais Entendi. me mexe, a curiosidade de entender mais o nosso mundo, né? Então, Aham, é isso que eu tenho aham. para mim. Ah, certo. E você teria algum exemplo para dar para a gente de que tipo de pesquisa você faz que tem um caráter bem aplicado e outro que tem um caráter bem, sim, bem básico, bem, eu ia quase falar científico, mas talvez estaria errado, bem básico, vai. Não, eu posso falar vários. Inclusive, eu vou responder a pergunta mais tentando mostrar como é que eu vejo que começa a interface entre essas duas coisas. É, a minha carreira como pesquisador profissional, eu acho que ela começa mais no doutorado do que no mestrado. E eu me interessei rapidamente em um tema que eu continuo trabalhando até agora, que é como é que animais conseguem viver em ambientes extremos. Como é que funciona isso? Que você tem uns ancestrais que estão em ambientes mais moderados, né? E algumas formas colonizam, né? Ambientes que, pelo menos da perspectiva de um pesquisador, parecem difíceis, né? E isso me levou à Colômbia a altitudes de mais de 3.500 metros. Então, o, o pensar mais tradicional é que temperaturas muito baixas não são particularmente estimulantes para animais como sapos, rãs, né? Por aquela questão de que, a diferença dos mamíferos, por exemplo, não mantém um corpo quente, né? E, e eu fiz muita pesquisa lá. Aí eu comecei, em algum momento, a ir aumentando as elevações que eu visitava e ver
que eu conseguia chegar em elevações em que esses anfíbios passavam por perigo de congelamento todas as noites da sua vida, certo? E aí eu fico pensando, o que é esse perigo de congelamento? Como é que isso não acontece, né? Começamos a fazer algumas pesquisas, né? São coisas que estão, inclusive, em desenvolvimento agora, e você começa a ver alguns aspectos bioquímicos, alguns aspectos do plasma, alguns aspectos da fisiologia que parecem conferir algum tipo de proteção. Isso é bem interessante porque quando você pensa nos animais de Canadá, por exemplo, norte dos Estados Unidos, Europa, você tem um inverno bem definido. E isso acontece exatamente o mesmo na latitude contrastante, quando você pensa no Chile, Nova Zelândia, Argentina. Mas esses invernos, eles estão associados a uma mudança do animal que vai com a sazonalidade, não é um assunto de todos os dias, né? Então, isto é um sistema de proteção permanente. Que a gente vai encontrar com esse sistema? E eu não sei, nós estamos pesquisando, mas quem sabe, assim, haveria potencial para pensar em elementos aplicados, certo? Fizemos pesquisa, por exemplo, com as comunidades de bactérias que vivem na pele de sapos. É uma descoberta relativamente recente para o mundo, né? Mais ou menos 20 anos, se sabe que existem comunidades nas peles de sapos, e a gente começou a pesquisar esse tipo de comunidade. Que vai aparecendo? Tem certas formas bacterianas que produzem antibióticos, que produzem, né? Existe uma possibilidade de bioprospecção, né? Sei. Então, esses caminhos eu vejo todo o tempo, que você vai pesquisando um assunto que aparentemente não tem nada a ver com uma aplicação, e aos poucos você vai avançando e você vê, né, que de repente tem uma possibilidade de trabalhar com antibióticos ou com algum tipo de defesa criogênica, coisas do estilo, né? Então, essa é como uma interface que eu vejo, Marcílio, entre esses. Sim, sim. E me parece, então, que concordaríamos que é fundamental na USP, mas na vida universitária. Por sinal, estou lendo um livro sobre a ideia de universidade de um filósofo alemão, mas é essa noção de liberdade, né? Eu acho que tem que ter muito, a universidade precisa preservar e manter muito a liberdade para que o docente, o pesquisador possa estudar coisas que podem ter aplicação ou não precisam ter nenhuma aplicação de imediato, né? Então, acho que é um senso comum, eu diria, entre professores ou entre a grande maioria dos professores, que não existe o que devemos preservar, né? Esse conceito de liberdade de pesquisa, liberdade de pensar coisas novas, né? Eu acho que a liberdade acadêmica, a liberdade de pesquisa, de escolher os temas, é um assunto muito importante para um pesquisador que, como é o meu caso, é mexido a ponta de curiosidade. Assim, eu me interesso em problemas, eu vou atrás desses problemas, e geralmente o aplicado, isso só começa a surgir quando você tem um entendimento básico do problema, né? Sim, Isso a gente vê todo o tempo, né? Nós temos, por exemplo, agora na pandemia, tanto sucesso que houve, por exemplo, de vacinas de diversos tipos, mas todas as vacinas de diversos tipos, elas têm suas raízes em ciência que não aspirava a ter, assim, a estar relacionada com a produção de vacinas, né? sim, Você vai sim. vendo essa concatenação das ideias, né? Acho isso super interessante. Então, sim, eu sou
assim, eu posso inclusive afirmar que essa liberdade acadêmica foi um elemento fundamental para a minha, entre aspas, captação, né? Para eu vir cá e falar, olha, esta universidade é um local legal para trabalhar. Esse foi um elemento super importante também na minha decisão. E os órgãos de fomento à pesquisa, notadamente no Brasil, eles compreendem isso? Você acha que existe um entendimento de que é importante a pesquisa básica e que tem que ser apoiada, etc.? Eu acho que sim, pela minha experiência tem sido, assim, eu posso falar que sim, sem ambiguidade nenhuma. Eu tive financiamento da FAPESP, um financiamento com muito entendimento, né, das limitações que por vezes existiam, inclusive de conhecimento básico e como era necessário quase que desbravar certos temas, né? Então, eu não teria queixa nenhuma. Inclusive, na época em que eu vim para o Brasil, um pouco tempo depois de que eu cheguei, a FAPESP abriu o programa de jovens pesquisadores em centros emergentes. E eu fui da primeira turma que aplicou a esse programa. Opa! Aham, aham. Eu sei o que é esse programa Minha Mulher. Ela teve uma dessas bolsas, um desses programas aí. Eu sei quão duro é para conseguir. Então, é um programa muito exitoso. O que eu posso falar é que, como eu estava de postdoc aqui na USP, e estava olhando para diferentes partes do mundo, né? Quando termine o pós-doutorado, de onde que eu vou? Isso eu estava pensando. Quando eu ganhei esse programa de jovem pesquisador da FAPESP, não tinha nada no mundo que concorresse com isso, né? Era Uhum. absolutamente incomparável. Era e ao mesmo tempo é um programa que gera uma grande responsabilidade, né? Porque ele te dá tudo aquilo que você precisa para fazer sua carreira decolar, né? Lógico que você precisa que isso culmine em algum tipo de contratação, né? E no meu caso, felizmente aconteceu assim. Eu estava por volta não lembro em que ano, mas do projeto, quando surgiu a possibilidade de pleitear uma vaga na USP, e eu terminei ficando então aqui, e esse programa FAPESP foi muito influente também nessa decisão, né? Sim. Uhum, uhum. E nós conversamos um pouquinho antes da gravação sobre os alunos nos Estados Unidos de pós-graduação, os alunos na Universidade de São Paulo, os estudantes, pesquisadores, né, fazendo mestrado e doutorado. Você poderia falar um pouquinho para nós, assim, como você vê esse, esses dois grandes grupos de pesquisadores e estudantes dos Estados Unidos e do Brasil, ou da sua universidade e a da USP? Claro, eu vim aqui para Yale com muita expectativa, né? Eu vim no contexto de um programa especial que a universidade tem, né? Para pesquisadores da área ambiental, né? Então eles convidam. Tem um processo seletivo lá, você precisa ser nomeado por pessoas aqui de Yale, depois você pode ser convidado, né? E aí eu estou ocupando essa vaga. E eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu, né? E vim aqui com muita expectativa. É uma universidade muito prestigiosa entre os Estados Unidos e eu estava com bastante interesse em conhecer melhor. Eu posso falar, assim, sem dúvida, que essas expectativas todas estão sendo cumpridas ou superadas. O ambiente aqui é muito instigante, muito interessante intelectualmente. Mas eu estou, por exemplo, ministrando um grupo assim, liderando um grupo de discussão. Tenho tido bastante interação com estudantes de pós-graduação e com pós-doutores, né? E eu fico super feliz de constatar que o nível que a gente tem lá no Instituto de Biociências é um nível
assim, totalmente equivalente no nível de discussão que eu estou tendo, né? Isso é muito confortante ver que na verdade, na Universidade de São Paulo, é, assim, desta perspectiva acadêmica, eu, há um caminho que, sem dúvida, está dando certo, né? A formação de Ah, recursos humanos é, é muito forte na Universidade de São Paulo. E eu fiquei muito feliz de chegar a essas conclusões, né? Que sei. então tem sido um conjunto de experiências bem interessante. Tá. Uma outra coisa, Carlos, assim, que seria legal, entre muitas que a gente ainda tem que falar, mas assim, existe na universidade um certo clima, na USP, que eu quero dizer, um certo clima agora de se discutir muito os métodos de ensino, a graduação, aula invertida, aulas mais atrativas, estudantes menos motivados, etc. Como está isso nos Estados Unidos? Existe também assim uma preocupação de tentar reter o estudante ele tem uma certa resistência de ficar na universidade, de aprender, como seria isso quando se fala em graduação? O, a minha experiência em universidades americanas é pequena, no sentido que eu não conheço tantas instituições, né? Mas nas que eu conheço, e vou falar aqui de Yale, aqui há um centro de apoio a, a de apoio pedagógico, que é também para docente, mas não é só para docente. Então, mais ou menos desde 2014, todo isso aprendi conversando com pessoas, porque eu me interessei em conseguir marcar uma reunião com a diretora desse centro para entender melhor como é que se fazem as coisas aqui. E o centro não é muito antigo, ele é de 2014, como já disse, e eles têm um programa de apoio a aluno de graduação, programas de apoio a aluno de pós-graduação e aos docentes e aos pós-doutores, com atividades diferentes. Então, tem alguns cursos básicos que as pessoas podem fazer, por exemplo, sobre pedagogia didáctica, sobre questões metodológicas. Os alunos da graduação podem ter apoio com leitura, com escrita, com diversos tipos de programas. E, assim, é um centro grande, é um centro forte, e é um centro que fornece bastantes possibilidades para os alunos. E é um centro que tem diálogo com as instituições pertinentes que têm a ver com sentido de pertença, equidade, etc. Então, eu diria, aqui existe, sim, esse interesse na formação Uhum. institucionalizado dessa perspectiva, mas não é uma coisa tradicional e antiga na universidade, né? 2014 para a universidade como Yale é muito, muito recente. Uhum. E os professores da Dewey, ou que atuam nesse centro, eles são também pesquisadores ou eles se dedicam só a aulas existe essa diferença de professor que dá aula e professor que faz pesquisa em Whale? Eu não conheço os detalhes administrativos com tanto é, a fundo, mas o que eu posso ver é que o centro, com certeza, ele, tem uma direção administrativa que é específica e que é contratada. Hum, Mas os docentes estão. Qualquer docente, por exemplo, que tenha interesse em ministrar um curso, um workshop ou algo do estilo, pode fazer isso. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção é que tem um sistema de tutoria voluntária, ou seja, docentes que são experientes e têm bastantes anos na carreira, eles podem se colocam à disposição como tutores. E aí, qualquer docente, por exemplo, novo,
pode ligar e falar, olha, eu gostaria que um colega viesse para assistir a minha aula, me passar algumas dicas, ou gostaria de marcar para conversar. Então, essa questão que eu vou usar a palavra intergeneracional, Ah, certo. isso é bem valorizado lá, Aham, aqui. Então, isso me chamou a atenção. Tem aham, várias iniciativas, né? E você recebe todos os workshops, todas as possibilidades eh, de eh, investimento, como eles apresentam, né? Investimento na sua carreira. aham. E as suas aulas no Brasil, da graduação, elas têm se tornado diferentes ao longo dos anos, ou você acredita mais no método que é o método que você foi ensinado nessa parte de ensino, assim, como é que você se comporta em aula? Olha, eu tenho tido a sorte de ministrar uma aula do primeiro semestre com um conjunto de colegas que são muito interessados na questão pedagógica, né? Hum. E, e a discussão sobre como ensinar, por que ensinar e o que ensinar, ela é muito forte no É contexto mesmo? Que coisa boa ouvir brasileiro. isso. Aham. É, eu acho que é um aspecto muito marcante da nossa interação, né? Não apresentou essa disciplina que eu ministro, nem muito menos como modelo, tem esforços numerosos, né, de outros colegas, mas como é uma pergunta sobre a minha experiência pessoal, eu poderia te falar assim bem tranquilamente. Tem sido um aprendizado permanente, né? E os métodos, o que a gente ensina, tudo isso está em permanente discussão e em fase de mudança. Uhum. A disciplina nunca foi a mesma um ano comparada com o anterior. Uhum. Certo. E agora, Carlos, indo um pouquinho para seu trabalho mais do dia a dia em Whale, o que você está fazendo assim? O que assim está lhe motivando a ter essa vivência no exterior e aprendendo? Os planos de trazer isso para o Brasil, para a USP, como é que está isso? O que você está fazendo assim de pesquisa? Conta um pouquinho para a gente. É, eu, Essa é uma pergunta, é eu, uma resposta longa. não, essa, esse é um tipo de pergunta que daqui a uns anos vai dar para um livro. O, o, eu sempre eu tenho uma relação que eu considero assim internamente um pouco conflitiva com o conceito de experimento, né? Que é absolutamente vital na ciência que eu faço, mas ao mesmo tempo, como as características do experimento influenciam os resultados desse próprio experimento, isso faz que o próprio conceito do experimento associado às suas raízes filosóficas, aos seus fundamentos, seja muito interessante. E eu me interesso nisso. Então, o que eu vim fazer aqui foi basicamente trazer essa proposta, né? Tem um tipo de experimento X, que não preciso entrar nos detalhes, né? Que são meio técnicos, né? E o que eu estou fazendo é basicamente comparar os resultados desse tipo de experimentos quando eu vario muitas das variáveis que podem variar entre, por exemplo, laboratórios, né? Que se um recipiente deste tamanho, ou ele é um pouquinho maior, ou é menor, que se tem mais água, que se tem menos, né? Que qual é a taxa em que aquilo muda, de acordo com todas essas variações, como é que os resultados respondem a isso? Então, eu vim aqui a fazer uma análise do experimento, na verdade, e esse experimento está associado a uma pergunta que tem a ver com comportamento animal, que é o que os animais escolhem, né? Quando estão expostos a um ambiente que varia. Então, nesse caso, nós comparamos como se comportam animais que estão em um ambiente com a temperatura constante e os animais que estão em um ambiente cuja temperatura varia, né? E os animais são naturalmente anfíbios, neste caso salamandras, que
é um tipo de anfíbio que eu fazia muitos anos que eu queria trabalhar com eles, nunca tinham tido essa oportunidade, né? E que no Brasil é mais um grupo que está na região amazônica, né? Não é fácil desde São Paulo. Então, isso é o que eu venho fazendo. E, ao mesmo tempo, eu estou organizando um grupo de discussão sobre ciência. É um grupo de discussão, chama-se 15 palavras-chave na ciência, o que elas significam para a sua pesquisa. E aí, não é um 15. assunto... não é uma coisa que eu falo para os estudantes o que fazer. Eu simplesmente promovo a discussão sobre debates que existem para que eles tenham mais ferramentas para fazer, para se posicionar como pesquisadores de forma mais informada. Uhum. Então, eu fui para Yale, por exemplo, com essa ideia, e isso, com certeza, é um assunto que eu vou trazer para a USP quando eu voltar, né? Convertir isso em uma disciplina da pós-graduação. Estou super animado com essa ideia. Falo disso o tempo todo, né? Tenho anotações, coisas. Seria tipo filosofia do conhecimento, alguma coisa assim, Xeris? Tocaria nesse Popper, nesses filósofos do conhecimento? Acho que seria um assunto mais prático, no Ah, sentido de que o que eu estou fazendo com eles não é propriamente uma discussão da filosofia da ciência per se. Eu estou trazendo alguns aspectos sobre por que certas discussões específicas em filosofia da ciência afetam entendi. drasticamente a pesquisa que uma pessoa faz. Aham. E a mensagem é sobre cada uma dessas 15 palavras que a gente discute, e eu falo para eles, vocês como pesquisadores jovens vão se posicionar. O único que estamos discutindo é se essa posição ela é involuntária entre as linhas, e vocês não são muito cientes dessa posição, ou se é uma decisão ciente. Uhum. Né? Uhum. Então, é mais dessa perspectiva, é mais uma questão de conscientização. Eu tenho Entendi. recebido um retorno positivo aqui. Você Você pode não... dar 3 palavras só para matar a nossa curiosidade das 15? Claro, uma delas hipóteses, outra tem sido inferência, outra tem sido... A primeira foi conceito, ou seja, o conceito de conceito, né? Que foi uma discussão Ah, super que interessante. coisa legal. Aham, aham. Interessante. Bom, como entrevistador, eu tenho umas certas prerrogativas que é de propor as perguntas, né? E outros poderiam estar querendo também fazer perguntas. A gente não é o sistema de chat, né? Mas eu vou abrir um parênteses e depois vou fechar, lógico. Que quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu morava, onde ainda moro, nos arredores da cidade, mais na periferia, né? E tinha muitos sapos na época, muitas, ou rãs, ou sapos, e muito vagalume também na minha região, e desapareceram. Então eu queria, essa é uma coisa quase que pessoal, saber se a comunidade de sapos em São Paulo tem diminuído mesmo, ou se é uma fase, ou se no mundo, como é que está a situação dessa população? Desculpa ser muito particular, mas me chamou a atenção esse negócio de salamandras e sapos. Pues curiosamente eso me traz para outra perspectiva de pesquisa que eu estou explorando. Eu tenho tido bastante interação nos últimos anos com colegas de urbanismo, particularmente de São Carlos, eh, e temos tido a oportunidade de discutir um pouquinho essa interface, né, entre biologia e urbanismo. Eu tenho me interessado muito nessas abordagens interdisciplinares da biologia, né, que a biologia tem a dialogar com outras áreas. E um assunto que parece claramente constatado é que você tem, por uma parte, uma perda de biodiversidade na cidade de São Paulo, mas, por outra parte, essa perda de diversidade não é aleatória e homogênea em toda a cidade, né?
Então, você tem, neste momento, como exemplo, uma distribuição dos espaços verdes, uma distribuição dos corpos de água, uma distribuição de diversos elementos que, com certeza, estão afetando bastante essa distribuição da biodiversidade, né? É um padrão muito claro. E, ao mesmo tempo, colegas que estão mais na área de biodiversidade urbana têm reportado alguns padrões, por exemplo, né, de avistamentos, de mudanças que estão acontecendo que também poderiam refletir algum tipo de impacto ou positivo. É um assunto que a maior parte do que a gente sabe sobre biodiversidade no mundo, não no Brasil, é associado a áreas protegidas de alguma forma, né? E a gente sabe menos sobre a cidade, né? Agora, Entendi. se o processo de urbanização é irreversível, eu acho que a gente precisa um olhar mais atento às cidades, né? Uhum. Que é algo que a USP está fazendo, né? Inclusive lá com o programa de cidades globais e outras Sim, a iniciativas, né? USP tem Então, isso. Aham. então aquilo especificamente que aconteceu com seus sapinhos lá, isso eu não Sim, posso te falar, sim. mas eu chutaria que questões como quanto duram corpos de água, né? Qual é a qualidade dessa água e como é Uhum. que a possibilidade de reprodução, né? É o fator mais importante. Uhum. Uhum. E esse interesse pela biologia seu, de animais, a fisiologia, né, dos animais, etc., ele, ele tem assim um respaldo, um reflexo na sua infância? Ele nasceu, já lhe acompanhou desde os primeiros momentos assim de maior consciência sobre o meio ambiente, assim? Ou Não, veio depois esse... não, sem dúvida, muito, muito pequenininho. Ah, é? Já com 8 ou 9 anos, assim, o meu hobby favorito era observar animais, Ah, né? é? Eu já Ah, passava longas horas fazendo observações, né? Uma memória clara que eu tenho de criança é muitas vezes algum adulto se aproximar de mim e perguntar: Você está bem? Porque eu estava meio escondidinho em algum mato, mas eu ah, estava observando uma formiga, um lagarto, uma aranha, alguma coisa, né? sei, sei. E eu sempre falava assim: Não, está bem, mas não faça barulho porque vai espantar. Ou seja, você não teve nenhum conflito, eu vou usar essa palavra, vocacional. Não, nenhum, nenhum. Inclusive, eu acho que eu já queria fazer uma especialização em comportamento animal por volta dos 14 ou 15 anos. É mesmo? Eu era, sim, sempre fui apaixonado por isso. Nunca E tive a coisa. menor dúvida, eu nunca considerei essa outra possibilidade. Interessante. Então, pois não. Não, não, que uma questão anedótica é que eu nunca fui muito bem estudante na escola, né? Assim, minhas notas na escola, se você vai ver por esse ângulo, eu fui muito, muito ruim. Mas, ao mesmo tempo, eu possivelmente estava entre as crianças que mais livros tirou da biblioteca, né? Em retrospectiva, eu vejo que eu adorava estudar, eu só não gostava que me falassem o que eu tenho que estudar. Certo, certo. E depois, quando chegou esse exame, que é como equivalente ao Enem, que se fazia na época lá na Colômbia, eu poderia ter entrado em qualquer carreira. E o Uhum. pessoal me falava, mas vai ser biologia mesmo? E eu falava, vai.
vai, Ah, não tenho a menor dúvida. certo, certo. De biologia eu lembro de um livro-texto, eu acho que eu não vou lembrar o autor, mas era um livro muito bonito, ilustrado, 2 volumes aqui no Brasil. Mas Beatriz Alvarenga era física. Tinha um outro de biologia que eu aprendi um pouco, mas eu tive uma formação muito ruim em biologia. Mas então, aí voltando não, permanecendo nesse período da infância, me lembrou de ser criança, né? E aí me lembrou daquilo que eu falei no comecinho da nossa entrevista sobre os seus livros, ou o seu livro infantil, e é um livro que eu vou tentar lembrar, vou tentar me lembrar de colocar o link do seu livro na nossa entrevista. Mas é um livro de muita riqueza da língua portuguesa, né? Porque o que eu li é um livro que fala de todas as letras do alfabeto e as usa em várias estrofes ou vários capítulos, digamos assim, de modo assim muito rico, né? Então você tem esse domínio de uma língua parecida do espanhol, mas assim muito enraizado, né, para poder escrever de uma maneira tão interessante, tão lúdica, né, como as que eu li do seu livro, né? E aí conta para a gente um pouquinho como é esse livro e por que você teve esse interesse em escrever para crianças. Sim, não saberia tanto para comentar. Eu sempre adorei escrever, então eu escrevo coisas. Às vezes eu nem sequer escrevia, né? Eu pensava coisas que gostaria de ter escrito, né? E simplesmente ia pensando, não terminava registrando. Mas eu sempre gostei muito da literatura infanto-juvenil. E mesmo como o adulto, eu continuo a ler literatura infanto-juvenil ocasionalmente para entender melhor como se faz, quais são as ideias que, as coisas que eu gosto. E assim, a minha participação nesse livro, eu falo a minha participação porque esse livro é parte de um programa mais abrangente, né? Então, eu contribuí com a criação de histórias, mas para um programa que está desenhado para promover a alfabetização, né? E é um programa que foi financiado pelo BID, e aí eles, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? E eles contrataram um instituto, né, que chama-se EDUB, e eles estavam criando esse material, né? E aí a, a minha esposa estava trabalhando com esse Instituto EDUB e ela me mostrou algumas das histórias que, em princípio, deveriam ter sido traduzidas do espanhol, né? E eu olhei e falei, não, essas histórias não estão tão boas, né? É, assim, até que em espanhol pode ser até que fiquem melhores, mas para traduzir isso para português é melhor criar material original, né? E aí eu fui convidado a mandar umas amostras e depois eu terminei assim oferecendo para fazer a escrita de todos os textos, né? E eu curti demais esse tipo de trabalho. Eu curti muito, muito, muito mesmo, porque é uma coisa muito, muito criativa e eu tive a possibilidade depois a equipe me permitiu, por exemplo, trabalhar com outros personagens, trazer elementos da fauna brasileira. É, Sim, eu vi, são inúmeros, inúmeros. sim. Agora, assim, importante falar que o livro de histórias é um dos componentes de um programa maior, né? Que tem caderno de atividades, livros para o professor, e um monte de coisa com a qual eu não tive participação. Mas as histórias, sim, as histórias são minhas. Eu fico muito emocionado quando eu escuto
mandam, por exemplo, assim, a voz de crianças lendo as minhas histórias na escola, né? Eu Uhum, não tenho uhum. preço, né? É um assunto muito, muito legal. E de aí eu fiquei motivado para escrever outras coisas, né? Então terminei um livro completo sobre ciência, né? Que está em fase de edição, né? Hum, mas é uma espécie de novela fantástica, né? Um mundo de fantasia em que uma comunidade tem que resolver um problema e eles terminam usando a ciência, mas a palavra ciência não aparece no texto. É mais como uma forma de pensar. Assim, a pergunta que eles têm que se enfrentar é: nunca nos interessamos por entender o nosso mundo, agora a gente precisa, como é que a gente faz, né? Ah, aham. Então, é sobre isso. Então, eu estou muito interessado nisso, né? E claro que me chamou muito a atenção, né? Você mencionou isso, mas quando eu vi na assinatura, né, sobre as aventuras de Pipa e E foi. Flora, eu achei fantástico. Eu sempre pensei que assim, fica pensando, pô, quantos docentes da USP estão interessados em produzir material infantil, né? Sei lá, acho que isso vai ter que ser pesquisado e vamos lá, que a gente montar um grupo, ver quem, né? É muito interessante e acho que haveria muito potencial. Aham. Nós, inclusive, eu estou em contato com um professor, ainda não vou falar o nome dele, mas que também escreve para crianças, para adolescentes, um matemático. Então, nós vamos fazer uma entrevista com ele também, e aí vai ser mais um para o time dos que escrevem para crianças e adolescentes aqui da USP. Ah, Imagino, muito legal. Muito legal imagino de que vale a saber. pena. Estou já super atento, vou ficar super atento aí ao Vir ao Mundo para ver essa entrevista do personagem que virá. Aham, aham, tá certo. E né, então, assim, e as perspectivas da volta para o Brasil, e deve ser, imagino, mês que vem, dezembro ou janeiro, né? E Sim. assim, o que que você vai trazer para cá que foi bem assim amadurecido durante esse seu tempo em Wales? Como é que vai ser essa transição para o Brasil novamente? Ah, eu acho que é algo é, muito, assim, sem dúvida, eu estou interessado em trazer essas experiências de discussão, né, com estudantes para cá. É um assunto que, assim, naturalmente eu propus a ideia quando eu fui para Yale, porque eu já estava meditando e refletindo sobre isso, né? Sobre a importância de que exista nos pesquisadores de informação um entendimento claro, né, de quais são os fundamentos, né, da ciência que se faz. Porque em muitos casos, e aí eu posso falar da minha própria experiência, eu aprendi muito de ciência no início da minha carreira por imitação, né? E por leitura, assim, como se faz, né? E aí eu observo como é que as pessoas que eu admiro, né? As pessoas que me orientam fazem, né? E eu aprendo a fazer desse jeito. Mas eu só me interessei nesses temas um pouco mais tarde na minha carreira e eu me interessei quando caiu como água gelada que isso era fundamental, assim, que ou eu amadurecia dessa perspectiva, ou a minha ciência iria ser negativamente afetada. Então, comecei a ler mais, a me interessar, e é um assunto que eu tenho bem presente. Eu estou longíssimo de ser filósofo da ciência, nem de perto, mas eu sou, assim, um usuário, né, da filosofia da ciência Boa, como pesquisador, né? certo, certo. Então, da minha perspectiva, a perspectiva que me cabe de usuário do debate filosófico, eu tento
trazer assuntos práticos, né, que interessam a qualquer cientista, né, e essas palavras que já discutimos, né, e, e outras, elas são importantes. Então, eu pretendo trazer isso, né? E pretendo também trazer a experiência que eu tive aqui em termos de apoio à comunidade docente, em termos de apoio pedagógico, né, com iniciativas, etc. Eu me interessei muito, por exemplo, na próxima semana marquei uma reunião com a pessoa que dirige o apoio pedagógico a estudantes com necessidades especiais, né? Tem que saber como é que isso se faz, que eles, como é que se assim aprender mais sobre outras experiências, né? Uhum, Então, uhum. isso pretendo trazer toda uma mala de contactos também. Ela é uma Sim. mala imaterial, mas era uma mala importantíssima, né? E eu estou certo de que eu posso servir como elemento facilitador posteriormente, né? Para que entendo melhor quais são as oportunidades aqui, como devem ser feitos os contatos. Então, eu acho que vai ter muito retorno, na verdade, né, para a USP, Sim, essa experiência sim. minha aqui. Aham. E eu estou, assim, outra questão eu terminei a pandemia em uma situação um pouco complexa, assim, um pouco sem foco, um pouco, assim, muitas coisas foram cortadas, tão rapidamente, né, projetos que tiveram que ser suspensos, né, etc. E eu agora, assim, me sinto muito cheio de motivação e de vontade de fazer Uhum, coisa, né? E isso uhum. é uma sensação que eu frequentemente tive, mas que ela tinha ficado muito apagada durante a pandemia, né? Ah, Então, entendi. também serviu como um grande elemento de motivação. Aham, aham. Que legal, que legal. Bom, Carlos, a gente está chegando ao final da nossa entrevista de hoje, no nosso Papo Vira Mundo, mas eu queria deixar a palavra contigo para algumas considerações finais ou algum papo um pouquinho mais longo que queira também. A gente está mais, fique à vontade e de antemão agradeço aí o interesse pelo Papo Vira Mundo, por esse tipo de estratégia de aproximação do docente com a sociedade, que é o que eu procuro através do conhecimento mais pessoal daquele docente ou daquela docente. Então, por favor, fique à vontade. Obrigado. É o, um papo final, oh, teria tantas possibilidades, o Marcílio. Acho que uma coisa que eu não posso deixar de falar assim, te agradecer pela possibilidade de estar aqui e te parabenizar pela iniciativa. Mesmo se você fala de o contato com a comunidade, serve de contato com a comunidade interna, né? A gente não se conhece muito dentro da universidade, Sim, e eu fico sim, pensando, por exemplo, nós estamos nos conhecendo recentemente por uma série de vínculos, mas não há tantos assim espaços, né, para a gente casualmente encontrar colegas de sim. outras Uhum. instituições. Uma das palavras que discutimos, não, justamente a que foi discutida ontem, foi serendipity, né? Que se refere Serendipity. justamente a, a essas descobertas que, como uma autora colocou, ou estão na interface, né, entre a sabedoria e o azar. Então, Esse é, acaso, né? Um certo acaso, uma mas aleatoriedade. a universidade pode fomentar que esses acasos, né, entre a sabedoria e o azar, né, que isso aconteça. E a criação de espaços, sejam físicos, sejam intelectuais, onde isso possa acontecer,
isso é interessante, né? Eu, um assunto que eu deixaria assim é, é, para comentar é que existe por vezes a perspectiva de que o cientista é algum tipo de pessoa ou iluminada, ou se não, que se acha iluminada, né? Que é pior ainda, ou algo do estilo, é, que são pessoas de alguma forma eh, intelectualmente acima da média, qualquer coisa, né? Eu tenho um certo conflito com isso, no sentido de que a carreira do pesquisador, do cientista, ela está muito marcada pela curiosidade, pela persistência, pelo estudo, pela dedicação, e essa perspectiva não é diferente a muitas outras, né? É, e eu gosto muito da possibilidade desta aproximação, de saber um pouco quem que são as pessoas detrás desses pesquisadores, né? Uhum. Porque o pesquisador termina, pelo menos para os seus pares, sendo projetado através de artigos que deixam entrever pouco, né, do que as pessoas Sim. são como indivíduos, né? As lutas que eles tiveram, as dificuldades, os desafios, né? Os dramas, os momentos, tudo isso influencia a carreira das pessoas, né? Então, eu acho muito bom ter a possibilidade de assim, trazer essa dimensão super-humana, né, do pesquisador aqui. Eu estou muito feliz de poder ter sido parte. Ah, legal. Isso é uma das coisas que realmente é o objetivo, é trazer, aflorar, né, esse lado humano e de congraçamento que é tão necessário aqui em qualquer lugar, mas também na USP, né? Então tá. Então, obrigado, Carlos, pelo tempo aí que nos disponibilizou com tanto conhecimento, tanta sabedoria, tanta coisa boa, e vamos em frente. Então, obrigado a todos também.